Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra a palavra de Deus comigo em Atos, capítulo 2, versículo 38. Vamos ler a partir do versículo 37. Atos 2, 37 e 38. Aleluia. Os irmãos já perceberam, né? Estou com a voz um pouco ruim. Estou com uma gripe. Uns falam que é rinite, outros falam que é gripe. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui para ser um instrumento na mão dele. Nós vamos ter uma palavra abençoada sobre as nossas vidas. Diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 32, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Repetindo o final do versículo: e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a sua casa, ó Pai, aqui está os seus filhos, os seus discípulos, ó Pai, as pessoas que servem a Ti. Aqui está a sua palavra, seu Espírito Santo se faz presente, a Tua presença se faz presente, ó Pai. Queremos, ó Pai, que a boa semente da Tua palavra encontre uma boa terra no nosso coração, para que ela possa ser plantada, ó Pai, e que ela possa germinar e produzir bons frutos, frutos para a Tua obra, frutos para o Teu reino, frutos para os céus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Podem assentar em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o título da mensagem eu acredito que está aí no retro. Ser cheios do Espírito Santo é uma constância. Sabe, nessa noite eu vim falar com os irmãos, porque à tarde ele também pegou eu, e eu queria falar de um amigo. Eu poderia hoje, né, quando a gente fala assim, em falar de um amigo, hoje, numa data tão especial como hoje, né, que é o dia do aniversário do nosso pastor, eu poderia estar falando dele, que é um grande amigo, eu considero um grande amigo meu. Mas não, eu quero falar de um outro amigo, eu quero falar do meu amigo Espírito Santo, do meu companheiro Espírito Santo. Eu vou falar dele e a mensagem, e o título da mensagem é bem sugestiva. Ser cheios do Espírito Santo é uma constância. Por que é uma constância? Eu vou fazer uma comparação com os irmãos, e eu sou adepto de assistir alguns episódios do tal de Masterchef de comida, como cozinham comidas. Eu acredito que alguns são adeptos disso também, e eu gosto de cozinhar, alguns irmãos sabem disso, eu gosto de cozinhar, então eu acabo assistindo alguns episódios daquele programa, e tem lá os chefes, né, os chefes que experimentam o alimento, e a gente percebe que cada vez que ele pega qualquer alimento, qualquer prato que é confeccionado, e ele põe na boca, ao pôr a boca, ele já sabe o que tem, quais são os teores de sabor que tem naquele prato. Se está faltando acidez, se está faltando um pouquinho de sal, ou está com muito sal, que precisa para compor para aquele prato ficar o mais próximo possível daquilo. O que é aquilo? Aquilo não é mais nada do que a prática de eles estarem efetuando a profissão deles com excelência. A prática de ser chefe e exercer a função de degustar o alimento. Então, aquilo provoca nele uma constância, é constante na vida dele, ele aprovar cada alimento, que aí ele fica especialista
em achar as notas daquele alimento. Saber o que precisa, o que falta, o que necessita ser tirado para chegar à composição. O Espírito Santo, só fiz uma analogia, claro, mas o Espírito Santo, para nós ser cheios do Espírito Santo, necessita dessa constância. Nós necessitamos ter constância com o Espírito Santo. Nós necessitamos, a cada dia, ter experiências com o Espírito Santo a ponto de a qualquer sinal, a qualquer aparência, a qualquer informação dele para com a nossa vida, nós percebemos assim de imediato. Agora, existem pessoas que não têm essa tal intimidade, não têm essa degustação do Espírito Santo, essa intimidade a tal ponto de saber as notas que ele quer passar para cada um de nós, do que nós devemos ou não fazer. Veja só, eu estou falando para uma igreja que é conhecedora do Espírito Santo, mas se nós estivéssemos com alguém aqui que não tem conhecimento, vamos voltar lá. Lá em Gênesis existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na criação do mundo. Eles estavam presentes, os três. Aí Jesus foi mandado à terra para pagar, para remir os nossos pecados, para nos dar vida eterna. Ele entregou a sua própria vida em remissão dos seus, daqueles que o aceitam em espírito e em verdade, daqueles que são batizados, como Pedro disse aqui. E sendo batizados, recebem o dom do Espírito, porque Jesus também disse que iria para o Pai, preparar-nos lugar e nos deixaria o Espírito Santo Consolador. E aí nós vemos aqui Pedro falando, que o pessoal perguntando para ele o que eles fariam. E Pedro fala, vocês se arrependam, sejam batizados em Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, quando eu soube que a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, que eu o aceitei como meu único e suficiente Salvador, e que a partir dali eu receberia o dom do Espírito Santo, eu não posso deixar este que eu vou falar com vocês nessa noite, o meu amigo, o meu companheiro Espírito Santo. Porque ele falou que deixaria ele como consolador e que onde nós estivéssemos, ele estaria presente. Então eu não posso me desapegar desse Espírito Santo. Eu não posso me desapegar desse que é tudo aquilo que a minha alma necessita. Essa semana eu pus uma frase lá no status meu do WhatsApp, que eu pus isso. O Espírito Santo é o maior alimento da nossa alma. Você quer alimentar a sua alma? É o Espírito Santo. Ele é o alimento, o maior alimento que nós temos para a nossa alma. Para esta alma que é eterna. Que ela tem uma eternidade. E o Espírito Santo é o maior alimento para a nossa alma. É isso que nós temos que entender. Agora vamos lá. Quais são os aspectos que mostram que eu, como cristão, estou querendo buscar o Espírito Santo? Quais são os aspectos que mostram que eu quero ter mais intimidade, mais proximidade com o Espírito Santo? Porque existem duas formas, e nós vamos aprender nessa noite as duas formas. Existe a forma, porque a palavra foi clara, vocês entenderam, eu também entendi. Só se na sua Bíblia está diferente da minha. Se você se arrepende, aceita Jesus Cristo, você vai receber o dom do Espírito Santo. Amém? Até aí está tudo bem? Tudo bem até aí, né? Então vamos lá. Mas agora existem três aspectos que nos levam a ter proximidade com o Espírito Santo. E você vai sair dessa noite aqui sabendo se você está buscando essa proximidade com o Espírito Santo ou se você está chegando já na plenitude do Espírito Santo. Porque existem dois aspectos. Existe um terceiro aqui que o tempo não me permite falar do terceiro, do intermediário. Mas existe um
que você recebe o Espírito Santo quando você se arrepende e aceita Jesus Cristo, beleza, recebeu. Agora, existe um estágio, que é o estágio de você querer ter intimidade com o Espírito Santo. Existe outro estágio, que é o intermediário, que esse eu não pus na mensagem, eu tive que pular por causa do tempo. E existe o da plenitude do Espírito Santo. E aí nós vamos sair dessa noite aqui sabendo se nós estamos querendo ter o Espírito, mais intimidade com o Espírito Santo, ou se nós estamos na plenitude do Espírito Santo. Qual que é a nossa realidade hoje? Qual que é a realidade nossa como cristão dentro da igreja? Se nós estamos querendo intimidade ou se nós estamos na plenitude. Tem pessoas que não estão tendo nem intimidade e acham que está na plenitude. Como também existem pessoas que acham que está na plenitude, que acham que está buscando e o estágio dela está bem avançado. Então nós temos que entender se nós estamos querendo buscar o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo, ou se nós estamos na plenitude do Espírito. 3 aspectos que mostram a busca do Espírito Santo. Primeiro aspecto, louvor. Louvor. Adoração. Eu quero que você vá comigo em Salmos, capítulo 22, versículo 3. Louvor. Primeiro aspecto que mostra se nós estamos desejando ter intimidade com o Espírito Santo. Salmo 22, versículo 3, diz assim, ó: contudo, tu és santo, entronizado, 3, isso, entronizado entre os louvores de Israel. Algumas versões da Bíblia falam que ele está habitando entre os louvores. Algumas versões de Bíblia falam sobre habitar entre os louvores. Qual é o significado da palavra em hebraico que entrega para habitar? É estar assentado. Então, quando nós falamos que o primeiro aspecto de você ter intimidade ou querer intimidade com o Espírito Santo é o louvor, é a adoração, nós estamos dizendo o seguinte, que não é a questão de entoar hinos. Nós não estamos dizendo na questão de melodias, que quem entende de música sabe muito bem o que eu estou dizendo. Nós estamos falando em adoração a Deus. Adoração a Deus é mais profundo do que cantar, do que entoar hinos, do que melodias de hinos. Adoração a Deus é você saber que essa questão de habitar entre os louvores, em hebraico diz que ele está assentado. A adoração é quando você entra na presença de Deus de uma forma que você sabe que Ele, com a sua onipresença, está presente ouvindo aquilo que você está falando. Ele está assentado, observando o que você está entoando. Isto é adoração. É um outro aspecto que nós não vamos entrar em detalhes de entoar hinos e de melodia. A adoração é você ir mais fundo daquilo que nós pensamos sobre louvor. É uma adoração, sabendo que a onipresença dele está ali assentado, observando o que você está dizendo. É uma ação de graça, não é, como eu disse, não é uma melodia, nem um reconhecimento, mas sim um reconhecimento da sua presença. É uma ação de graças, não é uma melodia, é um reconhecimento da sua onipresença. Primeiro aspecto de que você quer ter intimidade com Deus. Segundo aspecto, você vai comigo em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Segundo aspecto que você quer intimidade com Deus, conhecimento para propagar o Evangelho. Conhecimento. Segundo aspecto, primeiro louvor, que é a adoração, não louvor comum, mas a adoração, e o segundo é conhecimento. Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, tem algumas versões que falam. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria.
Então, primeira louvor e adoração. Segundo, conhecimento. Conhecimento para quê? Para propagar o evangelho. O evangelho vem através o conhecimento vem através da sabedoria. A sabedoria vem através do temor de Deus. Então, se eu temo a Deus, eu tenho sabedoria. Eu sou uma pessoa sábia. Aquele que teme ao Senhor é uma pessoa sábia. É uma pessoa de glória. Vai comigo em Jeremias capítulo 9. Versículo 24. 9:24. Diz assim, ó: Mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Do que ele se agrada? De conhecer e saber que eu sou o Senhor. A glória de cada um deve ser em conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem intimidade têm que ter louvor e adoração e têm que ter conhecimento, têm que ter sabedoria, têm que se gloriar em querer conhecer mais a Cristo, conhecer mais a palavra de Cristo. Irmãos, como se conhece mais a Cristo? Como se conhece mais a palavra de Cristo? Se não ser lendo a palavra de Deus, orando e buscando no Espírito Santo. Não existe outra forma de você conhecer e prosseguir conhecendo a Cristo sem ler a palavra de Deus. Nós sabemos de pessoas que passam o dia todo. Eu estou aqui falando que é 21 horas desse dia. E nós sabemos que tem pessoas que nesse tempo, em 21 horas do dia 26/6, não leu a palavra de Deus. Mas, Admir, eu sei dos mas, os teus mas acontecem comigo também. Os teus mas vêm para mim também. Eu tenho coisas para resolver, eu tenho trabalho para exercer, eu tenho família para ser pai, para ser esposo. Eu tenho que suprir as necessidades da minha família, eu tenho também. Eu tenho que tomar banho, eu tenho que escovar o dente, eu tenho que me alimentar. Mas eu abro uma exceção no meu dia de parar todos os dias e ler a palavra de Deus. Como que eu vou ter conhecimento de Deus e do Espírito Santo e querer ter intimidade com o Espírito Santo, sendo que um dos aspectos é ter conhecimento sem ler a palavra de Deus? Como? Aí nós vemos a nossa pastora vir aqui pregar e falar assim: não pense que você pondo o hino no teu celular, no teu carro, na tua televisão, é algo de conhecimento. Isso não é conhecimento, meu irmão. Conhecimento é você desprender de tudo, parar e falar: agora eu vou ler a palavra de Deus. Eu sou de uma época que nós falávamos que quando a Bíblia estava aberta, quem é dessa época que falava que era a boca de Deus aberta? Quando a Bíblia está aberta, é a boca de Deus falando conosco. E nós não buscamos a palavra de Deus, não buscamos conhecimento. Não buscamos, você quer se gloriar? Então se gloria-se em conhecer e prosseguir-se conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra. Nossa, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, e me perdoa do que eu vou falar. Você sabe que você é cristão, meu irmão? Que você um dia aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Que você disse que ia amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, servi-lo? Você sabe disso? E por que não lê a palavra? Por que não busca o Espírito Santo? Por que não busca conhecimento? Por que não busca uma adoração verdadeira da presença dEle? De saber que Ele está sentado te ouvindo? Crescimento. 2 Pedro, vamos lá, no final da Bíblia. Sobre conhecimento ainda.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o que está falando? Antes crescei, o conhecimento tem que ser progressivo, tem que ter crescimento. Ele não pode estagnar. Pergunta quem estuda, pergunta quem se formou para direito, se ele pode parar de estudar. Pergunta quem se formou para médico, ver se ele pode parar de estudar. Ele tem que continuar incessantemente estudando, porque senão ele fica para trás. Eu tenho uma profissão aí, na minha profissão, se eu ficar parado, estagnado, sem buscar conhecimento, eu vou ficar perdido, eu vou ficar para trás. Por isso que a palavra de Deus que fala que os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque cristãos estão na casa de Deus, achando que está na primeira posição, e tem gente chegando e atropelando e mandando ver. E cristãos estão ficando estagnados. Por quê? Porque não busca conhecimento, não busca crescimento. Então, você quer crescer? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro aspecto para você saber se você está querendo intimidade com Cristo. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Terceiro aspecto, apropriação de poder. Apropriação de poder. Oh, glória a Deus. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que está no irmão. É assim que está escrito aí? Segundo o poder que está no pastor e na pastora. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? É segundo o poder que o quê? Que opera em nós, que opera em mim, que opera em você. Terceiro aspecto que mostra se nós queremos ter intimidades com o Espírito Santo. Apropriação do poder. Segundo o poder que opera em nós. Em nós, em mim e você. Nós temos que ter apropriação desse poder. Filipenses 4:13, versículo conhecidíssimo, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se Jesus Cristo te fortalece, irmão, você tem autoridade, você tem poder. Você tem poder. 2 Coríntios, só para encerrar esses três aspectos de intimidade, 2 Coríntios, capítulo 12, podia ter marcado aqui na Bíblia, né, para abrir rápido, mas não precisa, não, nós acha aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Cristo opera e libera poder sobre aqueles que querem buscar mais intimidades com o Espírito Santo. Primeiro, louvor e adoração. Segundo, conhecimento. Terceiro, apropriação de poder. Agora, depois dessas três características, como que está, meu irmão, sua vida? Pergunta para esse irmão do teu lado aí. E aí, com essas três características que você foi explanada pela palavra, como é que você está? Você está querendo intimidade com o Espírito Santo ou não? Como é que está a sua situação? Você está querendo intimidade com o Espírito Santo ou não? Irmãos, eu quero passar para vocês que o Espírito Santo consola, edifica, revela toda a verdade. Ajuda-nos a orar a Deus. Ajuda-nos a conhecer a vontade de Deus para nós. Consequentemente,
Se ele tem todo esse poder sobre nós, de ajuda-nos a orar a Deus, ajuda-nos a ter ouvidos aquilo que Ele quer de nós. Ele faz nós conhecermos a vontade dEle para conosco. Nós ficamos sensíveis a conhecer a vontade dEle para conosco. Ele nos ajuda a orar a Deus. Nós não podemos ignorá-lo e nem rejeitá-lo. Concorda? Eu e você não podemos ignorar o Espírito Santo e nem rejeitá-lo. Porque se eu e você rejeita ou ignora o Espírito Santo, sabe o que acontece? Nós calaremos a forma mais poderosa que Deus tem para falar conosco. Se nós ignorarmos e deixarmos de lado o Espírito Santo, nós vamos cancelar, nós vamos anular a forma mais poderosa que Deus tem para falar conosco. Simples assim. É o Espírito Santo que faz isso. Eu te apresentei ele no começo, é meu amigo e companheiro Espírito Santo. É assim que eu trato ele. É assim que eu falo com ele, meu irmão. E quando eu estou em oração, que eu falo dessas duas palavras com ele, não há uma oração que eu não me derrame em lágrimas. A hora que eu falo essas duas palavras em oração, parece que ele me pega assim de tal forma, meu irmão, que eu não tenho como te explicar. Eu não tenho como te expressar isso daí. É igual o João na ilha de Patmos. Cabelo branco como a neve. Como que era o cabelo? Não sei. Era branco como a neve. Foi como ele expressou o que ele viu. Eu também não tenho como expressar para você. Quando eu estou em oração e eu falo essas duas palavras para ele. Eu só sei que eu me derramo em lágrimas. Porque é isso que eu apresento. Esse meu amigo e companheiro Espírito Santo. Mas não tem como nós ignorá-lo e nem rejeitá-lo. Porque se nós fizermos isso, nós vamos cancelar a melhor forma, a forma mais poderosa de Deus falar conosco. Agora, para aqueles que não estão ainda na busca da intimidade com o Espírito Santo, vai agora pegar um pouquinho mais, porque existe a plenitude do Espírito Santo. Ô irmão Admir, tem alguns que estão até falando assim, ó, remexendo na cadeira, falando assim, irmão Admir, eu não estou então, pelo que a palavra falou, e pelo que foi constatado pela palavra, eu não estou nem buscando mais intimidade. Como que você vai falar da plenitude? Então vamos, irmão, vamos conhecer. Vamos conhecer aqueles que estão na plenitude, talvez aqueles que talvez pensam estar na plenitude, e vamos conhecer agora se está ou não nessa plenitude do Espírito Santo, porque existe uma plenitude do Espírito Santo. E existem também 3 características que mostram a plenitude do Espírito Santo. 3 características. Primeira dela, vamos lá. Alegria. Quem tem a plenitude do Espírito Santo, que o Espírito Santo controla a sua vida, controla a sua maneira de viver, a sua maneira de agir, a sua maneira de se estabelecer, tem alegria. Primeira característica, é alegre. Quer um exemplo, meu irmão? Paulo escreveu as cartas aos Filipenses. Os teólogos dizem que é uma carta de alegria, uma carta de felicidade, de alegria de Paulo, quando ele escreveu a carta dos Filipenses. E aí lá no versículo, vamos lá em Filipenses então, já que ele escreveu essa carta, vamos lá, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, versículo conhecido, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Primeira característica daqueles que buscam a plenitude, que estão próximos da plenitude do Espírito Santo, que controla a sua vida, o seu modo de agir, o seu modo de viver, alegria. E alegria, irmão, quando eu falo de alegria, a palavra nos mostra que a alegria indifere das circunstâncias, meu irmão. Indifere das circunstâncias que vocês estão. Eu vou dizer um exemplo bem básico. O irmão Edgar estava internado, passando por todos aqueles inconvenientes, está lá ainda, nós estamos orando por ele. Gravei um vídeo para os irmãos, para os homens da igreja, pedindo oração, estava em lágrima,
Mas você estava, que jeito? Eu estava apreensivo. Eu estava apreensivo, eu estava preocupado, mas a alegria do Senhor está dentro de mim, meu irmão. A alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo na sua alma, ela indifere as circunstâncias que você está passando. Nós temos que entender isto. Veja Paulo estava escrevendo aos Filipenses preso. E ele fala, alegrai-vos do Senhor, digo-vos outra vez, alegrai-vos. É indiferente às circunstâncias, quando nós falamos de alegria, daqueles que estão buscando a plenitude, todo o conhecimento do Espírito, as vontades do Espírito, o caminhar do Espírito, as atitudes dentro do Espírito Santo de Deus. Em Atos, capítulo 13, outro exemplo da alegria, Atos, capítulo 13. Quero dizer para os irmãos, não é fácil pregar uma mensagem dessa. Não é. Mas eu tenho que ser obediente. Atos capítulo 13, versículo 52 diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Sabe qual que era a situação dos discípulos aqui? Eles estavam sendo perseguidos pelo Evangelho e se mantinham alegres. Eles estavam sendo perseguidos porque pregavam o Evangelho e se mantinham alegres. Isso mostra que a alegria do Espírito, você estar alegre, buscando a plenitude, você independe das circunstâncias, você tem que estar alegre. Essa semana eu falei uma frase dentro da minha casa, eu falei dentro do meu lar. Eu falei assim, irmão, se você, esposa, filho, se nós levarmos a vida tão a sério, ela já é tão pesada, se você levar muito a sério, você pira, irmãos. Concorda? Você pira. Tem que ter alegria de viver, alegria de respirar, alegria de saber que você tem uma esposa, que você tem um filho, que você tem um lar para morar, que você tem condições de ir e vir a hora que você quer. Alegria! Irmão Admir, mas você não tem dito, não vamos falar disso, irmão, vamos falar da alegria. Não vem ao caso. A alegria indifere da circunstância. Entendeu ou não? Indifere do governo. Indifere do que você está passando. A alegria do Senhor. Nós temos que ter alegria. Senão você pira. Você tem que se descontrair com seus filhos, com a sua esposa. Dentro do seu lar tem que ter alegria. Alegria. Ah, mas só tem arroz e feijão. Alegria. Indifere das circunstâncias. Segundo aspecto. Ser grato. Ser grato. Diferente de gratidão. Ser grato é diferente de gratidão. Vamos lá comigo, em Filipenses novamente. Filipenses. Ô, irmão Admir, mas com base em que texto você está falando sobre tudo isso aí, né? Olha, eu entrei tudo na mensagem e acabei não mostrando para vocês com base em que texto. Vamos lá primeiro na base, irmão, para vocês saberem que é com base bíblica, e aqueles que estão nos ouvindo também, vocês também. Efésios capítulo 5, daqui a pouco nós voltamos em Filipenses. Deixa eu ver aqui. Efésios capítulo 5, do 17 ao 21, é com base nesse texto, ó. 5, 17 ao 21, diz assim, ó: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução.
a contenda, algumas versões estão dizendo aí. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A alegria, ouviu aqui? Com salmos, entoando cânticos, louvores, alegria. Aí está a alegria, ó. Vamos lá. Agora nós vamos para o segundo aspecto. Ser grato. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser grato. Ser grato. Vamos lá, depois nós falamos, e o 21 está falando do terceiro aspecto. Vamos lá em Filipenses agora. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Oh, meu Deus. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Quem que está falando isso, meu irmão? Paulo. Ó, deixa eu te falar, eu já estive nu, eu já fui açoitado, eu já tive fome, eu já tive abundância, eu já tive escassez, eu já fui humilhado, eu já também fui honrado, eu já tive aqui, agora eu estou aqui, agora, eu já tive aqui, agora eu estou aqui. Não importa a situação, ele era sempre grato. Nós temos que entender que nós temos que ser grato na nossa forma de viver. Grato porque o Espírito Santo, nós estamos nessa situação de buscar a plenitude do Espírito Santo. E temos que ser grato. E para estar grato, irmão, para estar grato, olha para o seu irmão do lado e diz assim: você tem que estar contento. Agora pergunta para esse irmão que ouviu você falar que tem que estar contente, o que é contento? Você tem que estar contento. Falei isso dentro do carro, minha esposa falou, contente? Eu falei, não, contento. Você tem que estar contento. Ser grato é estar contento. O que é estar contento? É igual a satisfeito com a sua realidade. Estar contento é satisfeito com a sua realidade. E vamos aqui falar sobre o contento. Concorda, irmão, ou não? A minha realidade é diferente da sua realidade, que é diferente da realidade do outro irmãozinho, como é diferente da outra realidade do outro irmão. Mas eu tenho que estar contento com a minha realidade. A minha realidade é esta. E eu estou contento com a minha realidade. Eu sou grato pela minha realidade. Ah, irmão Admir, você está pregando então para estagnar. Não confunda isso. Não disse isso. Você tem objetivo, você tem sonhos, você tem metas, vai atrás dela e busque ela no Senhor. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que ser gratos e ser contentos na nossa realidade. A atual realidade é esta. E você tem que estar contente com essa realidade. Terceiro e último característica de buscar a plenitude. Eu vou voltar lá em Efésios para ler o versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Qual que é a terceira característica? Sujeitar-vos. Sujeitar-vos. E aí, quando a gente fala a palavra sujeitar-vos, né? Principalmente, não, tomara que não aqui na nossa igreja,
Mas quando você fala em sujeitar, você lembra daquela passagem que a Bíblia fala, que a mulher tem que estar sujeita ao seu marido, né? Não estou falando dessa sujeição, não. E nem a palavra quer falar dessa sujeição. A palavra de Deus quer falar de outra sujeição. De outra sujeição, né? A sujeição, irmão, que está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28. É dessa sujeição que a palavra quer nos ensinar. Agora vai pegar, irmão. Agora pega. Não sei. Pelo menos pega. Para mim, pegou hoje à tarde. Sujeição. É dessa sujeição que ele está falando. Ó. Capítulo 6, versículo 27 e 28. Diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos parentes. É assim que está escrito na tua Bíblia? Não? Amai vossos amigos. É assim que está escrito? Não. Ele está falando de sujeição aqui, irmão. Ele está falando, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Sabe aquela pessoa que você, não podia nem falar isso, né? Que você odeia? Você tem que fazer o bem. Você não podia nem odiar, irmão. Você é cristão. Então você não podia nem odiar, mas se você tem algum que você odeia, você tem que fazer o bem para ele. Você tem que amar os vossos inimigos. Bendizei os que maldizem, aqueles que falam mal de você, você tem que falar bem dele. Mas ele está falando mal, mas fala bem. Mas ele, bem. É isso que a Bíblia está falando. É dessa sujeição que ele está falando. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. É essa sugestão que ele fala para nós termos. Não é, que isso aí é medíocre, irmão, pensar em sujeição de mulher para o marido. É sujeição do Espírito Santo nós estamos falando. Nós estamos falando desse companheiro, desse amigo, desse consolador, desse que vai estar conosco em todos os instantes que nós vamos ter aqui na terra. É desse que nós estamos. Se eu sinto saudade de ir para o céu, se tenho desejo, se anelo ir para o céu, imagine o Espírito Santo, que deixou a sua glória para estar aqui conosco. Ele não vê a hora de voltar para a sua glória. É essa sujeição que nós estamos falando. A sujeição de nós orarmos pelos nossos inimigos, de nós bendizermos aqueles que nos caluniam, de fazer a obra de Deus, de fazer bem feito, de sermos cristãos autênticos. Vai comigo em Mateus capítulo 5, versículo 38, o pessoal do louvor pode subir. Mas com o ouvido atento, hein? Que a palavra não é só para alguns, não, é para todos. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. Mateus capítulo 5, do 38 ao 48, diz assim, ó. Presta atenção comigo, meu irmão. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A qualquer que te bater na face, vira outra face. É essa sujeição que ele está falando. É essa. Nós sermos sujeitos ao Espírito Santo, à obra do Espírito Santo. E ao que quer demandar contigo,
tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Aquele que quer te tirar a túnica, dá a capa para ele também. Ó, leva a capa também, não leva a túnica só não. Pode levar. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que falava. Eu, porém, Jesus, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sujeitai-vos. Sujeitai-vos. É isso que ele está pedindo de nós. Para nós nos sujeitar a isso. E aí eu termino. Aqueles que estão buscando a plenitude. Como está? Como que está a nossa vida perante a busca da plenitude do Espírito Santo? De tirar a face, tirar a capa, andar a 2 milha, orar por aqueles que nos perseguem, bendizer pelos que nos maldizem. A outra característica, ser grato, ser contento. A outra característica, alegria. Como que está a sua alegria no Senhor? Como que está o seu lar de alegria? Irmãos, sabe que aqui no último versículo aqui que eu estava lendo, diz assim, ó, eu vou ter que falar, porque se eu não falar, desde tarde ele está me falando, irmão. E Deus sabe o porquê que ele quer que eu fale isso. Versículo 47, e se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Não vem ao caso, irmão, mas tem irmãos que passam do lado do diácono que está trabalhando e nem paz dá. O diácono, que é irmão em Cristo com ele, dentro desta casa. É triste. É triste. Ninguém é obrigado a fazer nada. Eles fazem voluntariamente. Eu não sou exemplo para seguir, não. Mas eu quero compartilhar com vocês, e quem é diácono e que fica lá em cima no estacionamento sabe disso. Eu passo com o carro, eu peço para o meu filho abaixar o vidro, eu olho para o diácono que está lá no portão e falo assim, obrigado, meu irmão. Paz. Deus abençoe. Eu agradeço a ele. Porque ninguém é obrigado a nada. E ele ficou lá cuidando de um bem que Deus me deu. E sabe os diáconos que fica lá no portão que eu faço isso. Como que eu não vou cumprimentar? Nós temos que cumprimentar até os inimigos, orar pelos inimigos. E aí uma coisa tão simples dessa nós vamos fazer. Tomara que a nossa igreja não esteja tão distante assim, conforme essa palavra nos exortou. Tomara que cada um de nós não estejamos tão longe dessa plenitude do Espírito Santo. Desse contato que o Espírito Santo é de Deus para conosco. É a forma dele, a melhor canal que nós temos de Deus para conosco, o Espírito Santo.
Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. Aqueles que querem orar, que querem buscar a Deus após essa palavra, querem se ajoelhar, querem ficar de pé, querem ficar sentados. Você está na casa do Pai, fique à vontade. Busque a Deus da forma que você mais gostar. Busque a Deus. Enquanto o louvor vai cantar um hino, eu vou dar um tempinho para que você busque a Deus, em nome de Jesus Cristo.